de um corpo. Mas vocês duas são dois símbolos de mulheres que somam para mim a aceitação de quem você é, de qual a sua identidade, o que você tem construído, o que você tem superado. Conta pra gente um pouquinho disso. Bom, esse ano eu decidi finalmente empreender, que era uma coisa que eu já tinha uma vontade, né, uma intuição muito forte desde muito jovem. Eu fiz administração e eu fiz administração porque eu meio que não sabia o que eu queria fazer, mas no fundo eu sabia que eu queria fazer algo relacionado a empreender, a criar algo meu e ter essa autonomia também de poder colocar a minha linguagem ali no mundo, né? Pensar num negócio que falasse sobre quem eu sou, sobre a minha verdade. E eu acho que a gente também escolhe a carreira muito nova, né? Então eu acho que intuitivamente eu sabia que em algum momento eu ia usar aquela administração, só não sabia que ia demorar tanto tempo. Então, durante esses últimos anos, eu diria que os últimos 8 anos, eu tenho trabalhado muito com o mercado digital, com as redes Uhum. sociais, com comunicação digital. Eu passei por algumas áreas depois que eu me formei, só para contextualizar, eu tive filho na faculdade, eu tive filho muito cedo. Eu engravidei do meu primeiro namorado, que eu comecei a namorar com 17 anos. E aos 20 anos eu engravidei e tive Isabela com 21. E as mães jovens como eu sabem como ter filho cedo muda completamente a nossa vida, sobretudo no aspecto da carreira, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ávida por trabalhar, por independência, por construir algo meu, né? Não depender de ninguém, isso desde cedo. Só que ter Isabela naquele momento me fez recalcular a rota, dar alguns passos para trás, que no fim das contas foram importantes também para eu me descobrir como pessoa, É um né? amadurecimento definitivo, né? Porque o filho realmente ele traz isso, né? Ele traz o Exatamente. amadurecimento que a gente Quer precisa você ali. queira, quer você não queira, você É, não é por amadurece. escolha ali. Agora é realmente vai que Exato. vai. Mas assim, hoje vendo tudo que aconteceu pela perspectiva do hoje mesmo, assim, de quem eu sou hoje e da clareza que eu tenho também de todo o meu processo, eu acredito que Isabela foi a maior escola, né? Continua sendo, porque ela agora está adolescente, é uma fase super desafiadora, mas ela com certeza assim foi a minha maior escola no sentido de amadurecer e de me tornar adulta, porque eu consigo perceber essa grande resistência que eu tive ao longo desses últimos anos em adultecer mesmo. Eu sou Olha que muito presa, interessante, que frase eu importante, né? isso, eu sou muito presa à minha criança. E aí, óbvio que ao longo desses anos de autoconhecimento, eu fui percebendo que sou presa, né? Estive presa pela minha criança diante de dores, de traumas infantis, né? Ali da minha infância, mas também muito presa à minha criança porque é uma porção muito bonita e muito rica minha, que me conecta à minha essência, que é diversão, que é leveza, que é criatividade, né, que é desfrutar da vida, que é exatamente essa essência que eu trago para Feel Good, que Você é o meu sabe que nos negócio. bastidores, antes da gente iniciar, algo na sua fala me impactou, que você falou assim: eu venho de um lar saudável, eu venho de um lar leve e que trouxe coisas boas. E isso, gente, como isso é rico, como isso é ser rica, né? Isso é o Assim, eu acho que privilégio. a verdadeira riqueza hoje que a gente pode passar para qualquer um que estiver escutando e ouvindo a gente e assistindo a gente, isso é o sinônimo de riqueza, é você crescer em um lar saudável, em um lar Bem leve saudável. e poder um ambiente saudável, um ambiente que coloque ali coisas boas dentro da gente e depois de adulta poder transpassar isso para o mundo, que é o que Exato. você tem O feito mais através da sua importante, empresa. né, Mila, você trouxe isso que me impactou também, eu achei bem lindo e é uma aula, né, eu vi isso, mas assim, trazendo, né, para esse bem-estar, para tudo que Lívia vem trazendo, né, porque se vocês olharem, gente, as redes sociais dela, vocês vão entender que ela, de fato, ela executa, né, essa vida com relação com o mar, com a natureza, com cuidar do corpo, da alimentação, mas eu queria, Lívia, que você falasse do ponto que nem sempre tudo isso faz você se enxergar com aquele olhar, né? Com aquele olhar de tipo, eu me admiro, eu me amo, porque a gente sabe que a juventude de hoje, ela está muito pior do que da nossa época, da minha época, da sua época, por causa das redes, porque o coleguinha
coloca filtro e acha que tá gorda e faz aquelas dietas malucas. Eu tenho uma filha aqui de 17 anos, foi parar na UTI do hospital, quando eu descobri estava comendo só 800 calorias por dia, entende? Hoje Então, é uma assim, cobrança, é uma imagem exacerbada, né? E uma imagem eu tenho distorcida. muita. Sim, sim, e eu tenho consciência disso em setting terapêutico, na vida como mãe, que nem sempre é assim, né? Nem sempre a gente se enxerga como o outro nos vê. Então, eu queria que você trouxesse um pouco, porque eu sei que você tem uma história potente sobre isso e que acho que vai impactar na vida de muitos jovens e muitas pessoas que nos ouvem. Sim. Só fazendo um adendo, sem querer romantizar isso, tá? Eu sei que eu tive o privilégio de crescer num ambiente saudável, mas isso não quer dizer que na minha família era uma família de margarina, não. A gente passou já por várias situações. Meus pais, por exemplo, se Ah, separaram Lívia, várias vezes. agora você É, desmoronou meu mundo não, mas é encantado. porque eu acho que é importante a gente dizer Que isso não isso para que as pessoas existe. É não criem. importante a Isso gente não dizer que existe. isso não existe. Exato, isso não existe. Agora, assim, meu pai é um cara, assim, com muitos valores, um cara íntegro, sabe? Um cara que conseguiu dar exemplos positivos dentro do perfil dele, que era completamente diferente da minha mãe, que também tinha muitas questões, muitos traumas, muitas coisas, mas que era uma mãe presente acima de tudo. Então, só para vocês entenderem, a minha relação, por exemplo, com a minha mãe é uma relação desafiadora até hoje. Mas durante a juventude foi muito. Foi muito. E é Só muito que hoje legal isso, porque nem sempre, e é bom para quem estiver assistindo a gente que tenha esse olhar assim, é perfeito, é saudável, é legal sim, é positivo, porém não é perfeito porque não, nenhum Do é. humano, Todos Camila. estão ali crescendo um com o outro. Eu acredito muito que quando a gente escolhe os integrantes da nossa família, a família que a gente vai nascer é nosso ponto desafiador de crescimento. E isso envolve desafios, não tem como não. total. Eu acho que quem a gente perpassa muito pelo ponto de vista que a gente escolhe enxergar a nossa família. Que não tem para onde correr, a nossa família é a nossa base. É onde a gente nasce, a gente cresce, são os exemplos que a gente copia. E eu acho que o ponto de vista que você escolhe olhar para aquele ambiente muda muito o seu ponto de vista sobre a vida. Então, eu te digo hoje, pela mulher que eu sou hoje, que eu cresci num ambiente muito saudável, com referências positivas. Mas se você me perguntasse isso há 5 anos atrás, eu ainda tinha muita raiva, eu tinha muitas questões de relacionamento com a minha mãe, eu não aceitava ela, eu tinha questões com meu pai, enfim, questões com meus irmãos. Então, eu escolhia ver o copo pelo lado vazio. E Você hoje eu é um escolho ser humano normal. Hoje eu escolho ver o copo pelo lado cheio, né? E eu acho que é isso. Foi todo esse trabalho de autoconhecimento, de muita terapia, que eu fui buscando nesses últimos anos que me trouxeram até aqui. De entender o que meu pai tinha para dar e o que ele deu e o que eu carrego de bom dele hoje, assim como minha mãe, assim como o contexto da minha família. E de fato, isso era muito legal na minha casa, assim, existia um equilíbrio muito grande, a gente não tinha uma restrição no sentido de comer, porque só pode comer isso. Não, a gente comia tudo em casa, mas tinha que comer sempre a salada, tinha que comer sempre a fruta. Então, meu pai, por exemplo, não é um cara do exercício. Meu pai já tem um perfil mais preguiçoso, mas meu pai tem uma conexão muito forte com a natureza. Ele é um cara que trabalha muita presença nas coisas que ele faz. Então, ele me deu aí essa referência. Já minha mãe é uma mulher mais agitada, que já não é tão presente, né? Porque tem que também dar conta de muitas demandas, mas que me ensinou, por exemplo, essa conexão com o corpo, com o exercício físico, me ensinou a ter autonomia, me ensinou a correr atrás do que eu queria. Então, eu acho que se você vai olhando com carinho para as coisas, você vai vendo o lado bom, porque eu acho que tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. E aí eu trago essa reflexão para o corpo. À medida que eu fui amadurecendo, eu fui começando a olhar com carinho para o meu corpo à medida que eu fui Mas limpando tudo que estava. até chegar a essa fase, como foi? Ah, foram muitas. Foi uma jornada extensa, né? Então, só resumindo também para não ser tão longa a história. Eu não gostava do meu corpo, eu não me sentia bonita, eu escondia, tinha vergonha de ir pra praia, todos aqueles clássicos, Por quê, colocava Lívia? Por quê? O que que te enchimento dentro incomodava? do sutiã. Tinham duas coisas. É que assim, na realidade é o seu olhar, mas naquela época tinham duas coisas que me incomodavam. Uma era o fato de eu não ter peito, assim, eu sempre fui muito, né? Tinha ali
o biquinho do peito tinha muito pouco peito e eu achava que aquilo era horrível, eu não gostava. E a outra coisa é que eu achava que eu tinha uma gordurinha lateral aqui, um flanco, que também me incomodava. Não era nada demais, a real Eu é ia essa. perguntar isso, e tinha mesmo? Mas assim, corpos normais têm gordurinhas, tem celulites, tem estrias, alguns peitos são maiores, outros peitos são menores, né? Eu acho que assim, vai da composição de cada pessoa, da genética de cada pessoa. E hoje, por exemplo, eu acho lindo mulher com peito pequeno. É muito irônico isso, né? Porque naquela época assim, eu clamava Isso é um pela, alerta, por essa né? Porque nem mudança. sempre o Inverso hoje, né? adolescente ele espera essa jornada para saber se o que que ele realmente gosta, né? As coisas Exato. iniciam cada vez mais cedo, as alterações cada vez mais cedo, a cobrança também, e nem sempre você espera o tempo da sua maturidade de aceitação de, peraí, quem eu sou, como é que eu gosto realmente? Será que isso é só mais É. uma exigência da sociedade ou é realmente o meu gostar e o meu olhar? E eu fico até pensando, eu trago muito essa reflexão para hoje. Fico pensando, meu Deus, como é que seria a Lívia de 17 anos no mundo de hoje? Se naquele mundo mais tranquilo, sem tanta pressão, existia, mas nem tanto quanto existe hoje. Eu já tinha uma autocobrança muito grande comigo, com o meu corpo, com a minha imagem. Imagina como seria hoje, né? Eu acho que com certeza seria muito pior. Mas a questão é que eu não me aceitava, não me gostava. E eu pressionei minha mãe é médica, né? Então tem muitos amigos médicos, cirurgião e tal. E eu me lembro que na época minha mãe colocou silicone, porque minha mãe teve 4 filhos, né? Imagina, o peito murchou todo, coitada. E aí ela foi. Então eu fiquei naquela coisa, eu preciso, sabe, você tem que me dar isso, por favor. Sabe aquela pressão psicológica? E aí, resultado, eu fiz a Sabemos, primeira somos cirurgia. mães. Pois é, eu fiz Deus minha bem. primeira cirurgia plástica com 17 anos, 17 anos, assim, muito cedo. Muito cedo, que foi uma lipoaspiração. E eu posso te dizer que eu me arrependo amargamente de ter feito essa cirurgia. E Sério. eu sofro as consequências dessa cirurgia até hoje. Porque as pessoas acham que é só lipoaspirar, tirar gordura e pronto, né? Hoje eu tô numa rotina e de exercício, né? Tô fazendo esporte e tal, então eu tô, diria, usando muito mais o meu corpo e conhecendo muito mais o meu corpo fisicamente, experimentalmente também. E aí eu começo a detectar algumas limitações físicas, de mobilidade, de exercício. E aí eu vou buscando muitas técnicas, né? Fisioterapia, osteopatia, microfisioterapia, eu já fiz tudo sem imaginar. E ao longo desse processo né, de busca, assim, para entender por que, que eu não consigo fazer esse movimento direito, por que, que eu não consigo alongar tanto desse lado, eu percebi que a cirurgia plástica, ela criou tanta fibrose, que essa fibrose, ela limita nos movimentos. E são coisas Então, que tem quando vários você está movimentos, naquele por exemplo, que desejo de eu... fazer, você nunca vai imaginar. Nossa, e aí hoje que eu tô nesse nível de consciência com o meu corpo, sabe? Totalmente, assim, em comunhão com o meu corpo, eu peço constantemente desculpa pro meu corpo. Porque é Hum. uma lesão muito grande, né? É uma agressividade muito grande uma cirurgia dessa para o seu corpo. E é como se o meu corpo também dissesse silenciosamente para mim o tempo todo, tipo, ó, você escolheu fazer isso e aí agora eu tive que me adaptar a essa agressão. E aí eu fico sempre buscando tratamentos, coisas que possam reverter de alguma maneira, algumas coisas melhoraram e tal, mas com certeza eu fico sempre me imaginando assim, como seria eu hoje se eu tivesse o meu corpo natural. Essa é uma reflexão que fica constantemente, assim, sabe, na minha cabeça, nos meus dias. Então eu me arrependo muito de ter feito isso. Mas eu entendo também a Lívia que eu era naquele momento, né? O nível de consciência que eu tinha. Eu não buscava esse autoconhecimento, eu não buscava, né, me curar, me cuidar e me olhar com mais carinho. Então, eu acho importante falar disso porque as pessoas me olham hoje, toda bonitinha e tal, e acham que eu sempre fui assim, né? E quando eu Uhum. falo E foi bonitinha, não é mágico, né? esteticamente, eu não falo só de imagem, porque eu sempre fui isso. Mudei alguma coisa aqui, alguma coisa lá, mas assim, eu sempre fui fisicamente essa mesma Lívia, mas a forma como você se vê, ela reverbera tanto na sua imagem que você fica mais bonita. Sim. E as pessoas me dão esse feedback, né? Porque você tá tão ali feliz com quem você é, feliz com o seu corpo, empoderada de si mesma, que você emana
uma energia e uma luz de beleza, que beleza pra mim é isso, assim, quando eu olho uma mulher empoderada, seja ela baixa, alta, gorda, magra, quando eu vejo uma mulher que se gosta, eu acho uma mulher bonita. Não Uma mulher que importa o se padrão ama, de né? gênero. O amor próprio, ele Lógico, traz a beleza. Eu exatamente. vi que a gente está à frente de um tema aí importantíssimo, né? Para a gente trazer aí, colocar fixar para que as pessoas repensem, em especial pais de adolescentes, né? E adolescentes, para saber que todo pai e mãe vai passar pelo mesmo desafio, porque o adolescente, ele sempre vai ser intenso nas coisas que ele quer, né? E muitas vezes, assim como sua mãe, Lívia, eu me vejo como mãe, vejo pacientes minhas, a gente é realmente vencida, amigas minhas, pelo cansaço. Por Total. quê? Porque, veja, sua mãe tem uma demanda grande, fora profissional, casa, filhos, educar filho, e aí Quatro a gente filhos. tem uma hora que a gente fala assim, gente, chega, faz, Não, e na sabe? realidade E é também tem muito um disso, detalhe. e a gente, como pai e mãe, que eu acho importante a gente trazer, que o pai e mãe não se sinta culpado também de algumas decisões. É importante que os pais se acolham. E os filhos, assim como você, a terapeuta entrando em ação, a gente é terapeuta uma vez na vida e é sempre, né? Eu estava vendo hoje uma frase, né? Uma fala de Dalai Lama, e ele falando que ele não fique pensando no que passou, porque foram todas as suas decisões e vivências que fizeram você ser quem você é. Essa Lívia espiritualizada que busca autoconhecimento, que vê que muitas vezes ela tem o limite corporal, talvez seja para te lembrar, né, do que você veio fazer aqui, que eu acredito muito, a minha vertente terapêutica, eu trago muito corpo, mente e espírito. Então, nós somos reflexo de tudo que nós vivemos. É essa caminhada que a gente precisava, Total. né? E você, de fato, traz isso, né? Essa leveza, esse olhar de natureza, esse olhar, vamos, gente, se movimentar, a gente não tem que estar parado. E assim, gente, nada vem de graça. Ela está todos os dias fazendo o esporte dela, ela está meditando, ela está buscando se autoconhecer. Você precisa sair da caixinha e ter a coragem de se olhar no espelho para você conseguir chegar. Total, total. Tudo é construído, né? Tudo na vida é construção. E eu acho que esse é o pulo do gato, que as pessoas hoje, eu acho que muito por conta desse advento da internet, das redes sociais, do excesso de conteúdo, as pessoas querem fórmulas, elas querem coisas instantâneas. Cada vez mais Então, por rápidas. isso, Mágicas. as pessoas não querem construir as coisas tijolo por tijolo, né? A Lívia que eu sou hoje, o corpo que eu tenho hoje, o autoconhecimento, a consciência, tudo isso que eu sou hoje, foi a construção de vários tijolinhos que eu fui botando um em cima do outro ao longo de todos esses anos e que eu vou continuar fazendo até morrer. Assim, eu vejo o autoconhecimento como uma amiga minha terapeuta fala, é igual a varrer a casa. Se você para de varrer a casa, Fica a sujeira suja. acumula. Então eu acho que é um dever de casa para sempre e que para mim é muito básico e que traz até um sentido para minha vida, sabe? Porque eu acho que a gente está aqui para evoluir mesmo, assim, como ser humano. E que Então, você eu transformou tudo busco isso em uma empresa, realmente em um negócio para poder fazer sentido para a vida de outras pessoas. exatamente. Assim, o que a gente pretende com a Feel Good é tentar disseminar esse olhar sobre a vida e sobre quem a gente é e sobre como viver a vida, como escolher ver a vida com mais leveza, com mais amor, com mais gentileza, através dessa marca, dos conteúdos, da curadoria de bem-estar, né? Do que é bem-estar pra gente. Hoje, por exemplo, eu tenho clara certeza que se não fosse a minha conexão com a minha espiritualidade, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, né? Porque, teoricamente, eu já estava dando check de todas as coisas que as pessoas falam que você tem que ter para ter saúde. Eu durmo bem, graças a Deus, fui agraciada com o dom da dormida. Eu sou uma pessoa que eu tenho facilidade, eu durmo. Eu como bem, eu tenho né, uma alimentação equilibrada, me exercito. Mas e aí, quando eu vi que eu estava dando esses três cheques e eu vi que eu não estava Não estava naquele nível de completando? bem-estar. Eu falei, opa, não tô bem, e aí? Já deu check aqui do que todo mundo fala.
E aí foi quando eu comecei a entender a importância de olhar para as minhas emoções, de olhar para a saúde dos meus relacionamentos, quem eram essas pessoas que estavam em volta de mim, se elas estavam me influenciando para algo bom, se elas estavam me nutrindo de coisas boas. Então, isso aí tudo foi reverberando em uma revolução mesmo de vida que eu fui fazendo aos poucos, de pessoas que eu fui tirando da minha vida, de lugares que eu frequentava que eu deixei de frequentar. E aí isso vai mudando essa vibração, e aí, de acordo com essa nova vibração, você vai atraindo novas pessoas, novos lugares, novas realidades. Que eu acho que a Feel Good é a concretização de tudo isso, assim, que eu venho muito buscando e construindo, que é muito parecido com minha irmã, né? Minha irmã mais velha, Ana Clara, que é minha sócia, ela tem um papel, assim, muito de mentora para mim, em vários aspectos, principalmente nesse lance da espiritualidade, que eu acho que foi o pulo do gato para mim. Quando eu entendi que o corpo O físico e corpo, tudo isso que a mente e gente vive, a espírito, né? Não matérica. adianta. Mas quando eu entendi que a Imagina. matéria é isso aqui diante de tudo que existe no universo, eu fui entendendo, assim, me colocando no meu lugar, digamos assim, e agradecendo mais, agradecendo. Eu desenvolvi esse hábito de agradecer, agradecer quando eu acordo, de agradecer o dia bonito, agradecer meu corpo, agradecer tudo, tudo. Eu acho isso E a fantástico. Hoje de gratidão, manhã ela vai movendo eu sempre tudo, né? A escrevo, gratiluz, eu a famosa sempre gratiluz, a famigerada gratiluz, que as pessoas falam tanto que é tóxico, gente, não é tóxico, não é Não é Eu tóxico. tóxico, é sempre escrevo alguns necessário. textos e às vezes eu mando para Camila, né? Quando eu sei que ela está precisando. Hoje de manhã eu escrevi sobre isso. Foi? Eu escrevi, eu faço minhas orações. A gente fez uma entrevista que eu estava falando que eu entendi que eu só consigo, de fato, em 100% ajudar o meu paciente a caminhar sozinho, quando na pirâmide ele entende que ele tem que cuidar na parte da base da pirâmide do corpo e do físico, no meio da pirâmide na mente e no topo da pirâmide o espírito. Você só vai ser completo na vida quando você entende que a gente não está falando aqui de religião, gente, pelo amor de Deus. Toda vez que eu Sim, falo isso, eu recebo mensagem: Ah, A gente você é está de que falando de religião? Não, essência, gente, né? eu sou espiritualista, eu sou uma pessoa holística total. Eu acredito num Deus vivo, num universo que rege a minha vida, mas eu entendo que a inteligência espiritual e a espiritualidade é que faz com que a gente entenda o que de fato a gente veio fazer aqui. E só assim a gente vai se autoconhecer, só assim a gente vai saber impor os limites necessários para a nossa felicidade, para a nossa vida. Então, assim, é muito além de religião, né? É muito além, é muito mais profundo do que tudo isso. e Então, sabe a o que que gente eu tem que estar acho? muito atento e sendo grato a tudo e A a todos, gratidão, ela move porque todas as pessoas Uma que coisas. te pessoa A fizeram mal te energia, transformam. né? A energia, ela renova todas as coisas. Meninas, o nosso Não. tempo está chegando ao fim. E Ai, que aí eu queria dó. saber como é que as pessoas podem localizar vocês, fazer parte desse projeto da Feel Good, é conhecer muito aí de pouco mais. tempo, gente. Não é, mas olha, Lívia, a gente está aqui te convocando para você vir Tá, aqui para São Paulo, estar com a vou gente ter nos que ir. estúdios, para a Vou gente ter ter aí que ir. um. Na verdade, a gente. Entrevista boa, eu sempre falo para Ana, dá vontade de ficar a tarde inteira entrevistando quando as pessoas Ou eu vou Exato. levar a minha irmã para gente falar venham, mais. venham, que vai Isso. ser incrível. Ó, dia 12, Ana está aqui com a gente. E ó, se vocês estão super convidadas, se puderem estar também. Ah, Mas me dia fale, 14 é nosso último evento. A gente faz alguns eventos, né? Autorais, assim, que são, digamos assim, o momento que a gente consegue realmente transmitir fisicamente essa energia que a gente é. Nem sempre minha irmã está presente, porque minha irmã ela mora pelo mundo, né? Ela vive rodando o mundo. Mas eu com certeza sempre vou estar presente, sempre vou estar sendo ali sustentando a energia que a gente acredita que a Feel Good e que a gente quer passar para as pessoas. Eu acho que assim, para participar, segue a gente, Feel Good Company, underline, underline na internet, mas tem o meu pessoal que tem o link da Feel Good na minha bio. O meu é Lívia Cade, Cade C-A-D-Y. No meu pessoal, assim, eu compartilho mais a minha vida pessoal, né, a minha rotina, meu estilo de vida, o que que eu acredito que traz bem-estar de verdade, né? Essas pautas que a gente abordou de alguma maneira aqui, né? Alimentação, autoconhecimento, espiritualidade, enfim, tudo isso que faz parte da minha vida. E o Feel Good Company,
A gente compartilha todas essas pautas também relacionadas ao que a gente acredita que é bem-estar, a gente divulga nossos eventos, enfim, é isso. Ana, @oficial Ana Chaves. meninas, foi uma Sempre uma honra estar honra, com sempre uma honra. vocês. É sempre uma honra. Que a gente, que quem está Gratidão, assistindo a gente. gente, faça um detox das emoções, faça uma lipo das pessoas que não podem ficar na sua vida e que tragam muita Importante. energia positiva para todos. É sempre um prazer enorme estar com vocês e a porta está sempre aberta para que vocês tragam muita energia e muita informação para todos. Muito Oh, obrigada, obrigada. meninas. Um grande beijo.